E aí, um daqueles presentes, eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, era um aspecto diferente. E quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim, Meu Deus. né? Era um pé de galinha com sangue, com pena preta. Aquele CrossFox você não tem mais, né? Não tem mais. Aquele CrossFox, ele CrossFox. capotou 4 vezes, você acredita? Misericórdia. Sério? 4 vezes? Ele capotou 4 vezes. Aquele CrossFox eu ganhei num programa, né, em rede nacional. Hum. E, e foi algo muito forte que aconteceu comigo, porque eu estava na Bahia, eu estava cantando para, acredito que umas 3.000 pessoas. E Hum. sempre que eu cantava, as pessoas jogavam presente. Jogavam presente, jogavam presente. E nós recebemos aqueles presentes e aí a gente juntava no palco, né? E aí na manhã seguinte a gente abria. Eu abria com os dançarinos, com a pessoal, a equipe da banda. E aí o que que acontece? Eu estava cantando naquela noite na Bahia e juntamos todos os presentes, como foi na manhã seguinte, no hotel, nós abrimos os presentes. E aí um daqueles presentes, eu senti algo diferente. Quando eu tive o contato, na época eu estava afastada de Jesus, eu senti algo diferente. Ele estava embrulhado num papel de presente, era um aspecto diferente. E quando eu abri um daqueles presentes, era um trabalho de feitiçaria que fizeram para mim, Meu Deus. né? Era um pé de galinha com sangue, com pena preta. E eu não entendia muito bem. Hoje eu entendo com mais profundidade, mas na época eu não entendia muito bem. Eu gritei, comecei a gritar no hotel. E minha mãe foi lá, a gente estava afastada, a gente entendia que a gente tinha que orar, a gente só orou o Pai Nosso. Oramos ali Ô, Pai Nosso. o Pai Nosso, ó. E ali minha mãe colocou fogo. Não queima aí, vamos queimar. E a minha irmã mais nova, porque eu sou a primogênita, né? Eu não falo que eu sou a mais velha. Não diga que você é a mais velha. Eu sou a primogênita. A minha irmã mais nova, ela, mesmo a gente estando afastada, ela sempre teve esse dom, né, de Deus revelar ela em sonho. E aí ela teve um sonho com eu e a minha mãe pegando fogo. E aí ela disse: Olha, eu tive aqui um sonho com a senhora e a Stephanie pegando fogo. E eu acredito que alguma coisa que vai acontecer com vocês. E nós tinha esse negócio de pesquisar, de ver significado de sonhos, que eu sei que hoje já é uma legalidade que não pode, mas a gente tinha esse negócio de signos, de ver significado de sonhos, e aí ela viu. Uhum. E o significado lá dizia que era um acidente de carro. E aí pronto. Aí eu fiquei muito nervosa com a minha mãe. Eu e minha mãe, era 24 componentes na banda, a gente estava vindo da Bahia, na época a gente morava em Picos, no Piauí, e o ônibus foi bem devagar, porque a gente pensava que ia acontecer alguma coisa com a banda. E não aconteceu nada. A banda, todo mundo foi para sua casa, e quando foi na madrugada eu comecei a sentir muitas dores, muita cólica, muita dor no pé da barriga, muita dor. E aí minha mãe, o nosso médico, né, o médico particular, a gente teve que sair de Picos para pegar para o interior e pegamos a estrada carroçal, e entrei no carro. Eu já tinha ganhado o carro, que é aquele carro amarelo no programa de TV, e nós entramos, só eu e minha mãe dentro daquele carro, e de repente a gente estava na estrada e de uma hora para outra eu olhei para o braço da minha mãe e o braço dela começou a se arrepiar. Eu vi que realmente ela estava com o braço arrepiado. Eu olhei assim para ela, ela falou: Stephanie, como era interior e a gente estava bem devagar, eu estava sem o cinto. Ela disse: Ó, coloca o cinto. E aí, minha mãe, ela disse: Olha, é, eu estou sentindo algo aqui muito estranho. E colocamos o cinto, eu coloquei o cinto e, em questão de segundos, apareceu uma neblina na frente do carro. Do nada, do nada.
apareceu uma neblina e o carro começou a acelerar sozinho. Eu até pensei que ela estava brincando, porque o carro não acelerou devagar, aos poucos. Ele acelerou muito forte, muito forte. O carro acelerou muito forte. E eu falei, eu não estou acreditando. E ela disse, ó, e ela levantou a perna, né? E realmente eu percebi que o carro estava andando sozinho, que o carro estava acelerando sozinho. Meu E o Deus. carro capotou 4 vezes. Foi perda total. Perda total. Meu Deus, mas e as pessoas que estavam dentro? Que era eu e minha mãe, Só sua mãe. nós saímos de dentro daquele carro. O carro ficou com as rodas para cima, ele capotou 4 vezes, entrou lá dentro de uma roça. E nós saímos de dentro daquele carro e eu fiquei tocando ela para ver se a gente não era alma, né? Que a gente não entendia muito bem. Vai que a gente é alma, né? E a Pra ver gente se tinha já. morrido. Aí eu olhei para dentro do Tocou. carro para ver se o nosso corpo estava lá, porque foi inacreditável. Ele ficou parecendo um maracujá amarelo, que ele já é amarelo, né? Ele ficou Ai, parecendo um maracujá amarelo. A gente olhou, disse, deixa eu ver se meu corpo tá ali. Não tava, o corpo de idade, a gente tá viva. E a gente deu glória a Deus, né? A gente tava afastado, deu ai. glória a Deus. Te ri, mas é sério, mas foi um livramento de Deus ali, né? Foi um Deus livramento muito cuidando, né? grande de Deus. Muito Meu grande. Deus do céu. Viu, mas eu quero que você comece a contar agora sobre a sua infância. Né? A A gente minha conhece infância. você na sua fase da fama ali, né? Antes de conhecer a Cristo, depois de conhecer a Cristo. As pessoas te conhecem hoje. Mas eu queria saber como é que foi a sua vida da infância. Sim. Eu nasci em São Paulo. Nasceu aqui? Nasci aqui em São Paulo. Aham. Eu tenho uma história que eu fui consagrada na igreja. Fui consagrada na igreja. E na época meu pai e minha mãe estavam afastados. Eles dois estavam afastados, mas eles me levaram, porque os meus avós, toda a minha família cresceu no Evangelho. Né? Eu Uhum. fui consagrada na Igreja Assembleia de Deus, em Belém. Olha, que benção. Isso. E quando eu fui consagrada, aconteceu algo muito forte na igreja. O pregador daquela noite era um culto de Santa Ceia, e o pregador daquela noite ele foi usado por Deus no altar. E ele disse: essa criança, a voz dessa criança, vai alcançar os 4 cantos da terra. E através da voz dela, ela vai ganhar muitas almas para Jesus. Ele E, profetizou. e ele profetizou, e a Uhum. igreja toda entrou realmente ali no mistério, as irmãs começaram a falar em mistério, e foi uma glória, a glória de Deus na Uhum. igreja, muito grande. Então eu tenho essa promessa, né, de que Deus iria me levar. Eu sabia, eu sempre ouvi minha família, meus avós, minha mãe me contar essa história dessa promessa que Deus me fez. Então Deus me deu uma promessa quando eu não sabia o que era uma promessa. Eu tinha 15 dias de nascido. E ele já estava liberando uma palavra sobre a minha vida. E muita coisa aconteceu. Uhum. Né? Muita coisa aconteceu, porque eu perdi meu pai com 6 anos. Né? 6 anos. 6 anos de idade, meu pai ele foi assassinado. Eu perdi meu pai com 6 anos de idade e minha mãe criou 3 filhas sozinha, né, em São Paulo. Minha mãe costureira, ela costurava durante o dia e cantava durante a noite, mas cantava em bares. Minha mãe, ela foi professora da escola dominical, ela já cantou na igreja, mas também estava afastada e cantava em bares, cantou em vários lugares. E eu acompanhava ela, né? Não podia acompanhar ela muito em São Paulo por conta, né? Que você sabe como é São Paulo, é diferente do Nordeste, a questão, né, da violência. Mas eu chorava muito para me acompanhar minha mãe.